Tá? Bom, já está gravando. Então, a partir deste momento, a aula ela já vai ficar disponível na minha página no YouTube. E depois eu vou, assim que carregar, né? Eu vou colocar o link lá na salinha do Moodle para quem não conseguiu, para quem quiser revisar, conseguir ter acesso lá, tá legal? Tudo beleza? Bom, eu estou vendo aqui, já estou sabendo da situação da Micaela, pediu para avisar, Aninha, já estou sabendo. Então vamos nós. Meninos, eu quero fazer um combinado com vocês que o meu filho, de 9 anos, cumpre esse combinado nas aulas online dele. Meu filhinho de 9 aninhos. 9. Ele tem esse combinado com a prof, com as profs, né? E eu quero fazer esse combinado com vocês. As nossas aulas, para eu permitir o acesso na aula, para eu permitir o acesso aqui no ambiente, eu vou dar para vocês coisa de 10 minutos de tolerância. 10 minutos de tolerância. Aula é 1h20, eu vou dar até 1h30 de tolerância. Tá? Depois de 1h30, eu não vou ficar mais permitindo a entrada. Até para não atrapalhar a dinâmica. Quando eu estiver dando a aula, eu não vou conseguir ficar vendo a página aqui de acesso, porque eu vou estar projetando, eu só vou ver o conteúdo do Data Show, eu não vejo o que está acontecendo aqui, igual eu estou vendo agora aqui, beleza? Tá? Então a gente vai ter esse combinado. 10 minutos de tolerância para acessar a sala. Depois disso, eu acessei com 11 minutos, tem aluno chegando agora. Eu acessei com 11 minutos. O professor não me deixou entrar. É o nosso combinado. Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês? Porque eu não vou conseguir ficar vendo. Né? Eu não vou conseguir ficar vendo. E se na sala de aula a gente tinha 5 minutos de tolerância para entrar, eu vou dar 10 aqui ainda. É muito. É muito. Tá bom? Tudo beleza? Alguém contra? Alguém gostaria de se manifestar contra? Alguém não concorda? Tá. Então, só para repetir, 10 minutos de tolerância, porque quando eu estiver apresentando a aula, eu não vou conseguir ver o local de acesso aqui, que eu tenho que liberar o acesso do aluno. Eu vou conseguir ver o chat. Esse chatzinho nosso, todo mundo vê o chat, não vê? Esse chatzinho nosso aqui, eu vou conseguir ver, porque eu vou fazer um esquema aqui. Agora, o local para liberar a entrada do aluno, eu não vou conseguir ver. Senão, toda hora que eu ouvir o barulhinho de que tem aluno entrando, eu vou ter que fechar a apresentação, ir lá, liberar a entrada de aluno, voltar com a apresentação aí, tá entrando agora, Cauã. Vou ter que ir lá, então, passou de 10 minutos, eu não libero mais. E quem chegar depois do horário da aula, às vezes você vai chegar depois do horário do início da aula, está dentro daqueles 10 minutos ainda, tá? Está dentro daqueles 10 minutos ainda, e eu não libero. Às vezes eu vou estar segurando a onda, vou estar no meio da explicação, e aí quando, antes, obviamente, dos 10 minutos, né, eu vou lá e vou liberar a entrada de todo mundo de uma vez, tá ok? Igual mesmo eu fazia na sala de aula, né, pedir para esperar na porta e depois deixava entrar. Mas eu vou perder o início da aula. A aula vai estar gravada, você vai lá e vê o iniciozinho e depois continua a partir do que você pegou, tá? E se, por exemplo, no meio da aula a internet de alguém cair? Eu atualmente estou tendo bastante problema com a minha. Eu também estou tendo bastante problema com a minha internet, Santos. Eu nem lembro como pronuncia seu nome, né? Abre o microfone aí, fala aí para mim. Abre o microfone aí e fala o nome. Qual a pronúncia mesmo? Aishla. Aishla. Então, Aishla, eu também estou tendo bastante problema com a minha internet, cara.
né? Infelizmente, vamos tentar ver o que dá. Em todo caso, a aula vai estar gravada. Tudo bem? Vamos lá, então? Obrigada. Show. Olha só, se vocês olharam lá no ambiente, vocês viram, tem um videozinho de boas-vindas, e eu preciso que vocês assistam aquele videozinho de boas-vindas, tá? Então, por favor, assistam o videozinho de boas-vindas, que depois ninguém vai poder dizer que não sabia, ninguém vai poder alegar que foi pego de surpresa em alguma coisa que aconteceu na nossa disciplina, tá? Então, assista aquele videozinho de boas-vindas. Depois tem os avisos, né, que vocês têm que fazer a leitura. Ainda no painel de avisos, tem o linkzinho para as nossas aulas, o horário das aulas, né, e depois vem o conteúdo da quinzena. O conteúdo da nossa quinzena está ali. Tem uma videoaula sobre expansão marítima e grandes navegações, que eu gravei para vocês. A gente depois entra no conteúdo de hoje, que é Renascimento Cultural, que é o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês hoje. Depois tem uma videoaula de Antigo Regime. É uma aula que eu já tinha feito, que eu já tinha gravado, tá? Eu não vou ficar regravando aulas. Se eu já tenho aulas prontas, eu vou aproveitar. Tem o conteúdo sobre Antigo Regime. Depois tem uma outra aula sobre mercantilismo, né? Também é uma videoaula que eu já tinha essa videoaula do ano passado gravada, também estou reaproveitando, porque ela está lá no YouTube, o material de mercantilismo, e no final tem a tarefinha sobre o renascimento cultural e suas consequências, tá? Então, qualquer duvidazinha, ou pelo nosso zap do grupo da sala, ou pelo nosso WhatsApp da sala, ou pela mensagem do Moodle. Fora isso, meninos, eu não vou atender vocês no privado. Pode esquecer, vocês já sabem disso. Nem por e-mail. Beleza? Vamos começar então. Vou compartilhar aqui. Deixa eu abrir. Você está apresentando, vamos lá. Evelyn Cebolani já saiu da aula. Pergunto para vocês, vocês estão conseguindo... Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Consigo sim, professor. Tá aí para vocês, então, a apresentação, né? Estou vendo o chat, se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode falar pelo chat. O chat eu consigo ver, tá? O chat eu estou vendo direitinho. E o nosso conteúdo de hoje, então, Renascimento Cultural, né? Renascimento Cultural é um conteúdo bastante interessante, é um conteúdo bastante importante dentro da transição do mundo feudal para a Idade Moderna, né? Vamos dizer assim, porque o Renascimento Cultural ele vai criar as bases para muito do que a gente é até os dias de hoje. Para muito do que a gente é até os dias de hoje, né? Se a gente tiver que dar uma definição para Renascimento Cultural, a definição de Renascimento Cultural deixa eu pegar um pincel aqui, ponteirazinha aqui, visualizar, cadê? Ir para os slides, não. Ué. Era para ter, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui que no Meet eu sou meio perdido. Copiar slide, não tem. Não está tendo, não. Bom, tinha que ter, né? Uma ponteirazinha para a gente poder usar. Só procurar aqui, copiar, editar, não é. Enfim, bom, seguindo aqui. Então, uma definição básica para Renascimento Cultural. Movimento cultural e artístico que vai romper com o padrão vigente do mundo feudal, né? Então, toda aquela estrutura feudo-vassálica do século V até o século XV, o Renascimento Cultural ele vem para romper, para destruir isso daí.
O renascimento cultural ele não é um renascimento, ele não é um movimento que durou muito tempo, que teve uma vida muito longa. Ele vai começar em meados do século XIV e vai até inícios do século XVI. E ele tem origem na Itália. Então, o berço do renascimento cultural vai ser a Itália, só que depois ele vai se expandir para a Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, e para os chamados países baixos, né, que são Bélgica e Holanda. É óbvio que com o renascimento cultural a forma do homem europeu pensar ela vai mudar completamente, a forma do homem europeu pensar ela muda completamente, né? Então eu trago para vocês aqui, vocês conseguem ver a setinha do mouse, pelo menos? A setinha do mouse, pelo menos, vocês conseguem ver, sim? Show, menos mal. Vendo a setinha do mouse já é uma boa. Então, é óbvio que o renascimento cultural ele vai trazer mudanças da forma de pensar e de ver o mundo do homem europeu. Né? Esse homem europeu ele vai começar a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Por exemplo, durante o medievo, o homem europeu ele pensa o mundo com base na teoria do teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo, tudo depende de Deus, tudo é vontade de Deus. O homem renascentista ele vai dizer o seguinte: poxa, a maior criação de Deus é o próprio homem. Então, o homem que Deus cria a sua imagem e semelhança é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, de todo poder que Deus lhe deu. Então, aí você tem a mudança. Ao invés de tudo é a vontade de Deus, o homem renascentista ele passa a dizer o seguinte, que tudo depende do homem. Então, você abandona a visão teocêntrica de tudo é uma vontade de Deus e você abraça a visão antropocêntrica. O homem agora é o centro das discussões, o homem é o centro das invenções, o homem é o centro do que se precisa para buscar a verdade, a sabedoria, o conhecimento, o progresso, etc, etc e tal. Então você tem essa mudança de mentalidade. Durante 1000 anos, tudo que acontecia parecia que era vontade de Deus. Com o Renascimento, agora, as coisas que acontecem, elas passam a ser as coisas que o homem produz, que o homem é o responsável, que o homem é capaz de explicar. Então você deixa o teocentrismo, deixa de pensar que Deus, tudo depende, está na mão de Deus, e você passa para o antropocentrismo, o homem é o centro de tudo. Durante o medievo, por exemplo, toda a verdade para o homem medieval, ela estava na Bíblia. Você quer saber por que chove, você quer saber por que morreu, você quer saber por que tem uma doença. Busque as verdades estão na Bíblia. O homem renascentista ele vai dizer não, nem todas as verdades estão na Bíblia. Para o homem renascentista, muitas verdades estão na ciência, na experimentação, na observação, no uso da razão. No uso da razão. Então isso é muito forte no Renascimento. O homem ele abandona aquela coisa que tudo é vontade de Deus e a gente tem que pura e simplesmente aceitar. E aí esse homem agora ele passa a acreditar que tudo deve ter um motivo que pode ser explicado através do raciocínio, da razão em si, da observação, tentativa e erro, experimentação. Né? Uma outra mudança. O homem medieval ele tinha uma vida material. Para o homem medieval, a vida material ela não tinha importância nenhuma. Então, a ideia que se tinha no medievo é de que a vida material, o luxo, o morar bem, o comer bem, o se vestir bem, isso era desimportante. Isso não tinha muita importância. Para os pobres, principalmente. Né? Porque a vida na Terra, a vida do homem na Terra, a nossa vida terrena, ela não tem importância nenhuma. A importância para a gente era a vida após a morte. O homem renascentista ele vai dizer assim, não. A vida terrena, a vida material, ela é tão importante quanto a vida após a morte. Porque nós
como filhos de Deus e construtores da nossa própria realidade, nós temos o direito de ter uma vida melhor, de viver bem, de comer bem, de morar bem, de dormir bem, de sentir prazer, de ser feliz. Então você muda essa mentalidade, você deixa de pensar que a única coisa que importa é a vida após a morte e passa a pensar, a partir do século XV, que a vida na Terra também é importante, que a vida terrena também é importante e a gente tem que dar valor a ela. Com isso, você abandona, se você passa a acreditar que você deve buscar sempre a felicidade, né? Você abandona uma visão que o mundo medieval tinha, que era a visão do conformismo. Eles abandonam essa visão do conformismo, né? E por que eles abandonam essa visão do conformismo? Eles abandonam a visão do conformismo porque durante a Idade Média era isso, você tinha que aceitar, a vontade de Deus não se discute, eu me conformo com ela. O homem renascentista, ele vira e fala, não, a gente não tem que se conformar com tudo. A gente tem que acreditar que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a gente pode prosperar. Como? Através do progresso, através da razão, através da busca pela felicidade. Né? Então esse homem renascentista, ele vai buscar no progresso, no avanço científico, a busca pela sua felicidade, a crença na sua felicidade. O progresso é o caminho para o nosso desenvolvimento, para a nossa alegria, para a nossa vida melhor. Né? Uma outra questão que vai ser transformadora também ao final da Idade Média é que para o homem do medievo, para o homem medieval, toda a fonte do pecado vinha da natureza. Olha aqui o que eu mostro para vocês. Natureza é igual à fonte do pecado. Então, para o homem do medievo, todo pecado que o homem vai realizar, todo pecado que o homem cometia era por causa da natureza. O homem renascentista, ele vem e fala, não, a natureza ela não é fonte de pecado. A natureza ela não é a fonte do mal. A natureza ela é bela. A natureza é onde o homem se insere. A natureza é onde o homem busca o seu conhecimento. A natureza é onde o homem busca a sabedoria. A natureza é onde o homem busca a sua salvação, a sua alegria. Então a gente não tem que imaginar que a natureza é fonte de pecado. Ela é fonte de beleza. Você vai encontrar o pecado nela se você procurar. Mas você não pode enxergá-la apenas como fonte de pecado. Né? Com isso, o homem renascentista, ele abandona aquela visão do ceticismo, do medo, da descrença no outro, o medo do inferno. Não é que ele deixe de ter medo do inferno. Durante a Idade Média, tudo era assim. Se você não fizer o que a Bíblia manda, você vai para o inferno. Você tem que ser cético. Você tem que ser temeroso. Você não tem que acreditar em tudo que te falam. O homem renascentista, ele vem e fala, não, gente, nem tudo é pecado, nem tudo é inferno. A gente tem que valorizar a beleza, o hedonismo, a valorização do corpo, a valorização do prazer, a valorização do viver bem, da vida terrena em si. Por que sempre achar que tudo que a gente faz é motivo de pecado, como era na Idade Média do asceticismo? Né? Não, vamos valorizar o corpo, vamos valorizar o prazer da carne. O prazer da carne, a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje ainda. Né? Esse homem renascentista, obviamente, ele vai abandonar uma visão da Idade Média, que era a visão do dogmatismo. O homem da Idade Média, ele acreditava no dogmatismo. O que era o dogmatismo? Os dogmas. As verdades absolutas. Era uma visão da Idade Média. Toda verdade absoluta está na Bíblia. E de dogma a gente não discute. Por exemplo, um dogma que até hoje existe.
pro católico, né? A gente está falando do catolicismo. Um dogma que até hoje existe, a santidade de Maria. Não se discute a santidade de Maria. É um dogma que não se discute. Um dogma que não se discute a Santíssima Trindade. Você não discute a Santíssima Trindade, você apenas acredita. Você tem que ter fé e acreditar, né? O homem renascentista, ele vem e fala assim, poxa, não, tem muita verdade absoluta, tem muito dogma que pode ser questionado, tem muito dogma que pode ser desmentido. Então esse homem renascentista, ele vem e começa a trabalhar que fé é uma coisa e razão é outra. Então o homem renascentista, ele vai trabalhar sempre diferenciando fé e razão. A fé é papel da igreja, é papel da Bíblia. Agora, aquilo que a gente não concordar, a gente vai buscar na razão uma explicação. Por que está chovendo? Ah, é vontade de Deus. Não, pera lá. Não é porque é vontade de Deus que está chovendo. Vamos buscar na razão. Ah, a água evaporou, a evaporação, nuvem, a nuvem, bum, chuva. A razão explica, né? Então a gente tem sempre essas diferenciações. Segundo ano, até aqui, alguma dúvida? Pode colocar no chat, que o chat eu estou olhando. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo, tudo certo. Não, 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 sem dúvida nenhuma. Posso seguir então, né? Então vamos lá. Eu coloquei as principais características do Renascimento para vocês, que são bem autoexplicativas e muito do que eu já expliquei no slide anterior. Por exemplo, uma característica do Renascimento, o humanismo. Poxa, se agora a razão é um caminho, se agora o hedonismo é um caminho, se agora a vida terrena é um caminho, se agora o homem o antropocentrismo é importante, nada mais normal do que agora a minha filosofia ser uma filosofia humanista. A valorização do homem, né? A valorização do homem que é um privilegiado por ter sido criado por Deus, né? O antropocentrismo em si, que a gente já falou, que é o homem ao centro agora das descobertas, da busca, das realizações. E cada homem é único, cada homem é um só. Cada homem é um só. Então aí vem a importância do individualismo. A importância do individualismo. Cada homem é único. Cada homem é inacreditavelmente único, né? E ele é individual. Nem todos são iguais. É o oposto do Renascimento, é o oposto da Idade Média, que acreditava, no coletivismo, que todos eram e viviam e tinham que ser iguais. Não, é o contrário, né? Cada um é único, cada homem é uma criação única de Deus. O racionalismo, em oposição ao dogmatismo, que eu já falei. O naturalismo, em oposição à estilização. Poxa, depois eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Durante a Idade Média, você não tinha riqueza nas obras. Olha o pano de fundo desse slide de vocês. Vocês estão vendo o pano de fundo aí do slide? Alguém sabe que imagem é essa que está no fundo aqui do nosso slide? Alguém sabe que imagem é essa aqui? Qual o nome dessa imagem? Eu estou olhando o chat, hein? Eu estou olhando o chat. Alguém sabe que imagem é essa? A criação de Adão. Exatamente. Agora, vamos aproveitar essa imagem de fundo aqui. Vamos aproveitar essa imagem de fundo. Olha um exemplo. A estilização. São traços simples. É você imaginar um homem sem os contornos dos músculos, sem a valorização da beleza. Agora, olha o que é o naturalismo. O homem, eu estou passando o mouse, né? O homem no seu estado natural, com os músculos bem aflorados, bem destacados, né? Olha a forma, a beleza
do corpo humano, olha a beleza das formas, das cores, depois a gente vai ver isso melhor. Isso é o naturalismo, né? Que vem em oposição à estilização, que era aquela coisa do medo, do inferno, do pecado, não pode pintar um ser humano pelado, uma mulher nua, um homem nu, porque é pecado. Né? Esse naturalismo, ele vem reforçar o hedonismo, a valorização do corpo, do prazer, da beleza, em oposição ao moralismo. Né? O homem renascentista, ele é empírico, ele só acredita naquilo que ele consegue provar, através da tentativa e experimentação. Tentativa e experimentação, tentativa e erro até o acerto. Isso é empirismo. É você, fulano está doente, vamos fazer remédio. Vamos produzir remédio. E vamos descobrir um remédio que cura a doença dele. Não é ficar rezando, esperando que Deus vai curar a doença dele. Isso é empirismo. Né? É o experimentalismo. Vamos experimentar. Vamos tentar. Não vamos esperar que tudo venha dos céus. E é óbvio, né? O segundo ano, isso tem que ficar muito claro para vocês, muito. Ninguém inventou isso da noite pro dia, cara. Ninguém levantou de manhã e falou assim, eu vou criar uma cultura nova, eu vou criar um mundo novo. Não. Eles buscam a inspiração em um momento que esse tipo de pensamento já existia. Só que ele não existia com as ideias do catolicismo. Eles buscam a inspiração lá no mundo greco-romano, na Grécia e em Roma. Né? Então você pega muito do que os romanos e os gregos pensavam e vai fazer uma adaptação ao catolicismo. E vai, então, desenvolver o Renascimento. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certo? Não, tranquilo. Não, tudo tranquilo. Tá. Brigou, o Renascimento, ele é um movimento que vem para todo mundo, ele veio para todos, todo mundo aceitou o Renascimento. Gente, o Renascimento, ele é um movimento, inicialmente, predominantemente entre os homens ricos, cultos e das cidades. Não é que todo mundo vai abraçar o Renascimento e todo mundo vai seguir o ideal renascentista. Homens ricos, cultos e urbanos. Esses homens ricos, cultos e urbanos eram predominantemente de uma nova classe social que nascia ao final da Idade Média e início da Idade Moderna. Que nova classe social vai ser essa? A burguesia. Aquela burguesia que nasce dentro dos burgos lá, ainda durante o período da Baixa Idade Média. Aquela burguesia que nasce junto do Renascimento comercial. Aquela burguesia que nasce junto do Renascimento urbano. Aquela burguesia que surge junto com o movimento cruzadista. Aquela burguesia que nasce junto com o surgimento das rotas de comércio para o abastecimento do continente europeu, trazendo os produtos da Ásia e da África. É essa burguesia que nasce ao redor dos castelos, né? É esse homem rico, culto e urbano que vive dentro dos burgos. E quem vive dentro dos burgos se dedica basicamente a uma atividade comercial. Que atividade comercial é essa? O comércio. Quem vive dentro do burgo e vive basicamente do comércio passa a ser chamado de burguesia. Ele se torna um burguês. E esse burguês, ao longo dos séculos, então, vai adotando e vai sofrendo mudanças e etc, etc e tal. Né? Aonde o Renascimento... Agora vai ser uma parte mais rápida, que eu já expliquei 80% do que vocês precisavam. Aonde vai ser o berço desse Renascimento? Na Itália. Né? Por que na Itália, Rodrigo? Motivos óbvios. Quando a gente fala na abertura do mar Mediterrâneo com as cruzadas, quando a gente fala em renascimento comercial, quando a gente fala em renascimento urbano, aonde que o comércio vai renascer
prioritariamente, inicialmente, aonde as cidades renascem inicialmente, com o movimento cruzadista, quais são as cidades que se enriquecem com o comércio e com a abertura do mar Mediterrâneo? As cidades italianas, Gênova, Veneza, Roma, né? São os principais centros urbanos da Europa, são os principais centros comerciais da Europa, dentro da Península Itálica. Então a Itália vai ser o berço do Renascimento, porque a Itália vai ser o berço do renascimento comercial. A Itália vai ser o berço do renascimento urbano. Então você tem dentro da Península Itálica o desenvolvimento do comércio, você tem dentro da Península Itálica o desenvolvimento urbano. E, obviamente, o nascimento, o fortalecimento da burguesia, que vai buscar essas ideias que a gente trabalhou até agora. Um outro fator que ajuda muito a explicar o renascimento cultural na Itália é o contato que os italianos tinham com os árabes, lá do Império Sarraceno, e com os bizantinos, do Império Bizantino, de Constantinopla. Né? Então, esses homens italianos, eles passam a ter contato com os sábios do mundo árabe, eles passam a ter contato com os sábios do mundo bizantino, que não sofriam, muitas vezes, a prisão, o sufoco que a Igreja Católica exercia dentro da Europa. Vou dar um exemplo para vocês. O berço da medicina durante a Idade Média não estava na Europa. A Europa, ela estava na pré-história em se tratando de medicina, no século VIII, século IX, século X. Se você queria falar em avanços medicinais, você ia no mundo árabe. Eu indico para vocês um filme, O Físico. O Físico, se eu não me engano, acho que é esse o nome do filme. Alguém aí já viu? O Físico. Se eu não me engano, é esse mesmo. Conta a história de um europeu que vai para o mundo árabe, o Físico. Se eu não me engano, é esse o nome do filme. Ele vai para o mundo árabe para estudar medicina, para aprender a fazer cirurgias de catarata, por exemplo. E lá no mundo árabe, ele descobre a cura para a chamada doença do lado. Doença do lado. Era uma doença, uma dor absurda que dava do lado da pessoa, e quem tinha essa dor morria. Sabe o que era a doença do lado? Alguém se arrisca a dizer aí no chat? O que era a doença do lado? Apendicite. Muito bem, Maria. Apendicite. Só que na Europa, eles eram proibidos de estudar sobre essas coisas, porque a Igreja Católica não permitia abrir os corpos, né? Ele não permitia violar o corpo humano. Então eles não estudavam. E esse indivíduo ele vai para o mundo árabe e, óbvio, ele faz isso escondido e ele acaba descobrindo a cura para apendicite. É no mundo árabe que eles descobrem, por exemplo, o que causava a peste negra. É no mundo árabe que eles vão descobrir isso, né? Então esses homens da Europa, eles passam a ter contato com esses sábios, com esses intelectuais, e levam para dentro do continente europeu, levam para dentro da Península Itálica, né? E isso contribui em muito para o desenvolvimento do Renascimento na Itália, né? Os próprios italianos, eles vão beber direto da fonte da sua inspiração, que era o Império Romano. Quando a gente estudou o Império Romano, a gente aprende que o Império Romano ele conquistou a Grécia militarmente. O Império Romano conquista a Grécia militarmente, mas os gregos conquistam os romanos culturalmente. Então, quer dizer, os romanos foram lá e aprenderam a cultura dos gregos e levaram para dentro da Península Itálica. Poxa, e os italianos que agora apoiam o Renascimento bebem direto da fonte do Império Romano, das ideias dos romanos. Então isso é muito forte também, né? Quando a coisa tem que dar certo, dá certo, né? As cidades italianas, elas passam a ser tão ricas, você passa a ter comerciantes tão ricos na Itália,
que dentro da Itália você passa a ter um movimento chamado de movimento dos mecenas, o mecenato. Quem eram esses mecenas? O que era esse mecenato? Os mecenas eram indivíduos ou instituições que tinham recurso financeiro e patrocinavam artistas. Você tinha um mecenato cortesão, reis, príncipes, nobres, que pegavam um artista, um pintor, um arquiteto, um escultor, um poeta, né, um teatrólogo. Eles pegavam esses indivíduos, viravam e falavam assim: olha, eu vou te pagar, vou te bancar só para você criar uma obra de arte que me exalte, que me idolatre, que me imortalize. Reis, príncipes, nobres, eram os mecenas cortesãos. Você tinha o mecenato burguês, da burguesia, comerciantes, riquíssimos comerciantes, que bancavam artistas para imortalizá-los através de poesias, músicas, pinturas, esculturas, etc, etc e tal. E olha que curioso, e eu estou chamando a atenção para isso, hein? Presta atenção. Olha que curioso. A própria Igreja Católica, no início, a própria Igreja Católica, no início, ela apoiava o Renascimento. Depois, ela passa a combater. Rodrigo, mas é contraditório. Ela apoia no início e combate depois? Porque no início, esse Renascimento, ele vai estar mais focado em obras de arte, pintar, esculpir, pinturas, esculturas, o teatro, sabe? Então a igreja ela apoia isso daí, ela quer suas catedrais lindas e belas, perto da Capela Sistina, ela quer esculturas lindas dentro dos seus prédios, dos seus edifícios. Só que quando esse homem renascentista ele começa também a partir para o campo das ideias e começa a questionar o mundo em que ele vive, através da razão, do raciocínio, e começa a dizer assim: não, isso não é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus que a pessoa morra de fome. Não é vontade de Deus que uns tenham tantos e outros não tenham nada. Isso não é vontade de Deus. Quando esse homem ele começa a questionar e a criticar essa igreja, aí a igreja que antes apoiava o Renascimento passa a combatê-lo. Então atenção para isso. Atenção para isso. A mesma igreja que apoiou o Renascimento no século XIV, século XV, meados do século XV, século XVI, ela começa a combater esse Renascimento. Tá? Porque esse Renascimento, por exemplo, ele vai ajudar, ele vai influenciar no surgimento da Reforma Protestante. Ele vai ajudar, ele vai influenciar no surgimento das religiões contrárias ao catolicismo. E aí a igreja começa a combater essas ideias que a atacam, que a perturbam. Tá? E um fator mais material para o desenvolvimento e expansão do Renascimento vai ser isso aqui, ó, a invenção da imprensa por Gutenberg, um alemão, no século XV. O que Gutenberg fez? Gente, até o Renascimento, se eu tivesse 100 cópias desse livro, não sei se vocês já viram esse livro, olha o autor dele, quem é? Se existissem 100 cópias desse livro maravilhoso, desse autor lindo, bonito, o fortão, todas essas 100 cópias tinham sido feitas à mão. Porque você não tinha imprensa, tudo era feito à mão, era copiando. Você tinha 1000 exemplares da Bíblia. Significava que essa Bíblia tinha sido copiada à mão 1000 vezes. Principalmente pelos chamados monges copistas. Né? Aí alguém virou e pensou o seguinte: poxa, se a gente pegasse as letrinhas
o D, o E, o S. Se a gente pegasse as letrinhas e começasse a fazer na madeira e juntasse essas letrinhas, né? Ia juntando, aí juntava, que se quisesse escrever uma página inteira, você ia juntando aquele monte de letrinha, colocava numa placa, apertava dos lados, essas letrinhas ficavam fixas ali. Eu passo tinta e faço igual um carimbo. Puxa, né? Vou com um carimbo em cima. Era mais rápido do que ficar copiando à mão. Só que qual era o problema? Os tipos, né, que eram as letrinhas de madeira, elas quebravam, elas se deterioravam extremamente rápido. Então, o que o Gutenberg fez? O Gutenberg pegou e teve a ideia de criar tipos feitos com metal. Então, ele foi lá e criou as letrinhas com ferro, com metal. Então, quando o Gutenberg, ele ia, por exemplo, produzir uma página de um livro, ele pegava, ele tinha lá uma raiz, né? Ele tinha uma matriz, ele juntava um monte de letrinhas formando uma página, dava trabalho para juntar tudo. Só que depois ele só passava tinta e ia carimbando. Tush, tush. Era muito mais rápido. Dava trabalho no início, mas depois era muito mais rápido. Com isso, Gutenberg inventa o que a gente hoje chama de imprensa. Hoje é muito mais prático, né? Hoje você joga para as impressoras, para as copiadoras, para as máquinas copiadoras de altíssima velocidade, né? Os grandes jornais, enfim. Mas naquela época não. Então você ia, colocava a folhinha ali debaixo, ia com a maquinha, imprimia, tirava, ia pendurando para poder secar, depois juntava tudo e fazia um livro. Como a invenção da imprensa ajuda no Renascimento? Agora, ao invés de você gastar um ano para produzir um livro, para copiar 1 ou 2 exemplares, agora você, com uma semana, você fazia 10 exemplares, fazia 20 exemplares. Antes, um livro era extremamente caro. Uma cópia da Bíblia era um artigo extremamente luxuoso, porque só tinha uma cópia da Bíblia, só tinha livro quem tinha realmente muito dinheiro. Muito dinheiro. Agora não. Agora você consegue baratear o custo. E aí você consegue distribuir com muito mais rapidez as cópias dos livros. E com isso, as ideias vão ser transmitidas muito mais rápido, tanto dentro da Itália quanto dentro de todo o continente europeu. Então, a invenção da imprensa por Gutenberg, a invenção dos tipos de metal por Gutenberg vai ser um avanço gigantesco também no campo do desenvolvimento renascentista. Dúvidas até aí, meninos? Dúvidas? Não. Não. Tudo certinho? Tá, deixa eu fazer uma coisinha aqui. A apresentação saiu, não saiu? Vocês estão me vendo agora, não estão? Saiu, né? Ó, eu vou fazer o seguinte agora, então. Eu vou pausar a gravação, eu vou parar a gravação, eu vou dar 5 minutinhos para vocês darem uma levantada. 5 minutinhos, são 2h07, né? Eu vou dar 5 minutinhos, vocês vão levantar um pouco, vocês vão tomar uma água, vocês vão buscar um salgadinho, vocês vão dar um beijo na mãe e no pai de vocês, vão chutar o cachorro, e daqui a 5 minutos eu volto com vocês. Tá beleza? Vamos dar essa descansada? Tá beleza? Pode ser assim?